Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Muito consciente, muito equilibrado, apesar do resultado negativo, mas você não viu nenhum tom de desespero e nem poderia ser desse jeito, né? E dizendo, se sentindo bem à vontade com relação à pressão que a gente falava lá no início da rodada, né? Pressão que seria natural do torcedor do Flamengo, através de redes sociais, depois de um resultado que eles desacostumaram, né, José Ilan? Uma derrota do time no Maracanã. Achei também o Domi bastante consciente, bastante ponderado, sereno, mas vou fazer algumas colocações em relação ao que ele disse aqui. Primeiro, quero deixar bem claro que não tem como culpar o Domenech Torrent nesse momento, né? Ele tem uma semana de trabalho, até menos que isso, se apresentou na terça-feira, ou seja, ele tem 5 dias de trabalho à frente do Flamengo. Seria insano, surreal alguém querer culpá-lo pelo revés na estreia. Isso posto, vamos falar do seguinte: ficou muito claro no jogo que ele tem apenas 5 dias de trabalho e que não conhece tão bem o seu elenco. A gente não pode deixar de citar que o Flamengo terminou o jogo, conforme ele mesmo falou, com 5 atacantes em campo e nenhum armador, né? Estavam em campo Vitinho, Pedro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol, os 5. Ele tinha tirado todos os armadores, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gerson também, que ajuda ali na armação. Também saiu, fez até alguns lançamentos preciosos no primeiro tempo, o Gerson, inclusive naquele lance em que o Bruno Henrique acabou chutando a bola na trave. Então, assim, se confundiu um pouco, claramente, o Domenech no segundo tempo nas alterações. Acho que deixou um time muito desequilibrado em campo. 5 atacantes sem armador, dificilmente os atacantes vão conseguir receber uma bola em condições para fazer o gol. Existem as exceções, né? Mas pela regra, não é normal você ter 5 atacantes em campo e nenhum armador. Então, ele, a meu ver, mostra claramente que os 5 dias estão pesando, apenas os poucos dias de trabalho estão pesando porque ele não conhece suficientemente bem o seu elenco e tomou um nó do Sampaoli no segundo tempo. O Flamengo, repito, não jogou uma partida ruim no primeiro tempo, sobretudo até tomar o gol. Foi uma infelicidade do Felipe Luiz, um gol contra. O Flamengo vinha até fazendo um bom jogo no primeiro tempo, criou diversas oportunidades. Teve azar no lance do Felipe Luiz e poderia ter tido um pouco mais de sorte nas finalizações ou competência, né? No gol perdido pelo Bruno Henrique, no gol perdido pelo Arrascaeta, só para citar 2. Já disse aqui, o Flamengo chutou 12 ou 13 bolas, finalizou, acho que 17, teve 17 finalizações. Vou só confirmar essa estatística aqui, se eu não tiver fechado, mas o Flamengo chutou 17 vezes hoje na direção, ou finalizou 17 vezes, e só 2 foram na direção correta. Então é muito pouco, né? O Flamengo hoje errou muito alvo. Mas, isso posto, acho que o Domenech, embora não possa ser culpado ainda, demonstrou falta de conhecimento do elenco no segundo tempo. E faço outras 2 observações em relação à entrevista dele. Vou botar o Rafinha nesse pacote também. O Domenech, primeiro, acabou dizendo o seguinte: estou muito contente com os meus jogadores. Tem que avisar ele que o Flamengo, quando perde, o treinador não pode estar contente com os jogadores. Ele pode até reconhecer o esforço, mas dizer que está muito contente, como disse, com os seus jogadores, é perigoso para qualquer grande clube, ainda mais no Flamengo. E disse também que perder, chegou a dizer isso assim: eu compreendo as cobranças, ninguém fica satisfeito, os torcedores não estão satisfeitos, eu não estou satisfeito, mas é normal. Não é exatamente normal. O Flamengo não perdia no Maracanã há muito tempo, desde março de 2019. Ano passado, em 19 jogos no Maracanã, no Brasileiro, venceu 17 e empatou 2. Então não dá para considerar minimamente normal uma estreia do Flamengo, um jogo do Flamengo nesse momento, com esse elenco. Não dá para considerar normal perder em casa
para o Atlético Mineiro. Mas ainda assim, ressalvo, não vejo culpa do Domênico por enquanto, porque ele tem muito pouco tempo de trabalho. E quero agora fazer uma referência ao que disse o Domênico e disse muitas vezes o Rafinha, os dois disseram, e que, a meu ver, expõe de uma certa forma a direção do Flamengo. Não vi intenção de crítica direta nem do treinador, nem do Rafinha ao presidente Rodolfo Landim, mas que ficou exposto o presidente a partir do momento que ambos falam reiteradamente que o Flamengo ficou muito tempo parado, que esses 24 dias de parada no Flamengo entre o Campeonato Carioca e a estreia no Brasileiro foram 24 dias. O Flamengo foi campeão carioca dia 15 de julho, vencendo o Fluminense no Maracanã. De lá para cá, pode fazer a conta, são 24 dias. O time perdeu o ritmo, o time perdeu aquele punch, né? aquele ritmo de competição. O Rafinha falou isso umas 4 vezes na entrevista dele. O Domênico também falou umas 2 ou 3 vezes, citou essa falta de ritmo, citou que o Flamengo sentiu essa falta. E isso foi falado muitas vezes, né? Quando o Campeonato Carioca iria voltar, e o Flamengo fez muita força, liderou o movimento para que o Campeonato Carioca fosse o primeiro a voltar e voltasse apressada, assodadamente, muita gente alertou. O que o Flamengo vai fazer? E os outros clubes do futebol carioca? O que o Flamengo e os clubes cariocas vão fazer entre o fim do Carioca, no dia 15 de julho, e o início do Brasileiro? Vão ficar treinando? Competiram e vão ficar depois só treinando? Não seria mais adequado treinar um período inteiro, fazer uma preparação mais adequada, estrear mais à frente, como fizeram os outros campeonatos estaduais, e aí praticamente emendar com o Brasileiro? O Atlético chegou com muito mais ritmo. Então, isso, a meu ver, evidencia e confirma aquilo que todos nós, muitos de nós, alertamos quando o Flamengo foi muito assodado e liderou o movimento para que o Campeonato Carioca voltasse rapidamente. Houve uma falha de planejamento, uma falha estratégica de considerar que seria normal, seria possível ter uma parada tão longa entre o fim do Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Resultado a gente viu em campo hoje, o Flamengo pregou no segundo tempo, parou na marcação muito bem feita do Atlético Mineiro, no segundo tempo foi inferior ao Atlético, embora tenha sido superior no primeiro tempo. Então, esses 24 dias, não sou eu que estou dizendo, foi o Domênico e foi o Rafinha que disseram, fizeram muita diferença hoje nessa derrota do Flamengo na estreia. Com certeza. Aliás, essa é uma questão que vai certamente causar um impacto nos 4 grandes do Rio, né? Porque a gente está falando do Flamengo e Fluminense que decidiram o título no dia 15. Ou seja, Flamengo e Fluminense chegam para a estreia do Campeonato Brasileiro depois de 24 dias sem jogos. Só que se a gente resgatar aqui Vasco e Botafogo, esse prazo é maior ainda, porque o último jogo do Vasco, o Vasco não se classificou para as finais do segundo turno do Campeonato Carioca. O último jogo do Vasco foi contra o Madureira, dia 2 de julho. O Vasco, que estrearia no fim de semana, teve seu jogo adiado, vai estrear na segunda rodada contra o Sport, quinta-feira em São Januário. 41 dias sem jogos. E o Botafogo, que vai jogar na quarta-feira, o Botafogo vai jogar contra o Bahia, em Salvador. O último jogo do Botafogo foi no dia 5. Quer dizer, o Botafogo vai chegar para essa partida 37 dias sem entrar em campo. Quer dizer, os impactos ainda para a dupla Botafogo e Vasco... O Botafogo jogou 2 amistosos contra o Fluminense, mas amistoso a gente viu como é que é a coisa, né? Muito diferente um ritmo de treino. Exatamente. Facincani, o Rafinha lembrou bem de Tailan. Rafinha deixou muito claro. Eu não sei se você estava junto com a gente no Bom Dia Fox, o Facincani. Eu não me lembro, mas chegamos a fazer enquete. Se esse tempo sem jogos prejudicaria, se atrapalharia os times cariocas nessa arrancada do Brasileiro. E para a maioria na nossa enquete, a maioria disse que não. Mais de 70% disse que não atrapalharia. Você acha que hoje foi um dos motivos nessa derrota do Flamengo? Sem esquecer da boa atuação do Atlético, hein? Tem muita gente dizendo que o Rafinha agora há pouco, o Atlético teve 2 chances claras de gol, mas o Atlético foi com a proposta de anular o jogo do Flamengo, marcou em cima e conseguiu fazer isso porque está com ritmo de jogo. E segurou o Flamengo, Facincani. A situação é a seguinte, né, Calheiros? A gente teve uma temporada de, literalmente, altos e baixos, porque você começa na pré-temporada, aí você entra no ritmo de jogo, aí você para por causa da pandemia, aí você volta a jogar, aí você para por causa desse período e agora você está tentando voltar a jogar, né? Então, olha só como é que foi o gráfico do Flamengo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, né? Isso aí quebra ritmo. O normal do futebol é você vir de baixo e ir subindo, né? Pré-temporada, amistosos, primeiros jogos e vai, né? Para você ir embalando esse ritmo.
É o que tem acontecido na Europa. A Europa, ela veio do alto para bruscamente, por causa da pandemia, recupera e agora engatando todas as competições, uma atrás da outra, sem parada. Porque alguns campeonatos já retomaram, como por exemplo o holandês, que tinha parado, algumas equipes estavam até em disputas de campeonatos europeus, e aí já vem sido retomado agora. A Bundesliga deve voltar daqui a pouquinho também, assim como o próprio campeonato inglês já em setembro, logo na sequência da Liga dos Campeões. Por lá não vão ter férias, porque eles vão engatar todo esse ritmo para justamente manter a competitividade em alta, né? E esse foi um erro estratégico feito aqui no Brasil. E erro estratégico por parte do futebol carioca, porque os outros campeonatos estão começando no mesmo ritmo do início do Campeonato Brasileiro. Então, todo mundo vai entrar na mesma curva de ascensão, sem qualquer, obviamente, comparativo com a ascensão da doença que a gente tem vivido. A curva de ascensão que eu estou falando desta vez é a curva de ascensão esportiva e competitiva, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, é a subida do ritmo de jogo, é a subida do lado físico, do desempenho técnico, tático. Então, nós estamos na evolução nesse exato momento, né? O futebol carioca fez o contrário ali, vem, para. Então, assim, né? É um negócio que não foi muito bem ajustado, foi uma pressa desnecessária, a gente falava em relação a isso. Calma, para que voltar ao campeonato agora, né? Dava para se voltar em julho tranquilamente. Enfim, faz um campeonato mais curto, com 1 ali 2 jogos, mata tudo que tem para matar, acabou, enfim, né? Não dá para entender, às vezes, cabeça de dirigente. Não tô dando isso como desculpa da derrota do Flamengo. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo não foi bacana. Eu já vi, por exemplo, o Guardiola com o Domenech Torrent no Bayern de Munique fazer segundos tempos com mudanças muito drásticas na equipe, que é o que ele poderia ter feito se já tivesse um conhecimento de equipe. Então ele quer mudar radicalmente o perfil para deixar um time mais ofensivo e sem, obviamente, perder da criatividade da equipe. Já viu o Guardiola sacar os 2 laterais. Tira o Rafinha, tira o Felipe Luiz, né, no caso, né? Aí no Bayern ele tiraria o lateral direito e o esquerdo, né? Ele podia puxar um volante para ser um dos zagueiros, fazia uma linha com 3. Então poderia ficar Rodrigo Caio, Léo Pereira e Thiago Maia por dentro, né? O Thiago Maia poderia entrar nessa equipe, que eu acho que é um volante com qualidade não só de marcação, mas de saída de bola. E ele abrir 2 pontas, como ou Vitinho e Michael, ou Vitinho e Pedro Rocha de um lado, para ter por dentro Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e jogar com um time mais ofensivo, né? Jogaria com mais atacantes, tem dos meias, com apenas um volante às vezes. E aí você ter uma linha de 3 defensores por ali, né? Com os 2 zagueiros plantados, mais rápidos, né? Como o Léo Pereira e o Rodrigo Caio. E um volante para fazer a saída de bola. Já vi o Bayern jogar assim. Já vi, né? Às vezes... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.